Hoje nós temos o tema, vendo, o que está escrito, irmão? De longe. Hoje, a hora que Deus estava me falando sobre essa passagem, com certeza todos nós temos promessas de Deus. Quantos têm promessas de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Algumas promessas são reais, nós participamos delas todos os dias. Estava até escrevendo promessas de proteção, eu oro praticamente todos os dias. Senhor, é uma promessa. O Senhor falou que guardaria, que o Senhor protegeria, promessa de provisão, promessa de cura, promessa de paz, promessa de salvação, promessa de vida eterna. Todos nós temos promessas e segura essa promessa de Deus. Mas algumas vezes Deus também ministra sobre nós uma palavra muito específica, promessas específicas para nós. E algumas vezes essas promessas, talvez algumas aqui, promessas de cura, e você olha para a realidade do diagnóstico e fala, está muito distante, que na realidade eu estou sentindo isso, aquilo. Você começa a ver que ela está muito distante. Deus hoje falando sobre isso comigo, eu quero começar aqui perguntando, quando as promessas de Deus para você, que tem promessas de Deus como eu, elas parecem distantes, traduzindo, nossa, Deus prometeu, mas eu não vejo a efetivação da promessa, ou eu vejo a promessa, mas ela está muito distante ainda. Então a minha pergunta é, quando ela está tão distante, o que você faz? Perguntando de maneira muito clara. Você desanima, porque está distante demais, já esperou demais? Já falei algumas vezes, pessoas como pastor, eu escuto pessoas falando, chegando, pastor, eu tenho orado por muito tempo. Eu falei, irmão, fica firme, Deus vai responder. E Deus aparentemente está mudo, Ele não fala mais comigo, e a resposta não chega, eu estou cansado, estou desanimado, vou desistir. Eu penso, não faz isso, não desiste. Aí de repente a língua coça, você não dá conta de segurar a língua dentro da boca, né, irmão? Aí você pergunta, irmão, mas só para um paralelo, quanto tempo você já está orando por essa situação? Pastor, já tem uma semana que eu estou orando. Aí eu penso, glória a Deus, Deus pode fazer até instantâneo, mas muitas vezes, aquilo que nós esperamos, nós estamos vendo muito longe. E a minha pergunta, eu repito, o que você faz quando essas promessas estão distantes? Quando ela parece distante? Pergunto, responde de novo, você desanima? Você pensa, o diabo começa a soprar, circunstâncias começam a mexer, você começa a pensar, se tivesse de acontecer, se Deus tivesse de cumprir, Ele já teria cumprido? Ou alguns, infelizmente eu pergunto, você desanima? Eu espero que nesta noite Deus possa falar com você. Qual tem sido, a minha pergunta é, qual tem sido a sua atitude enquanto você espera a promessa de Deus se cumprir? Grava aí, que eu falei de atitude, de ações. É muito importante para nós cuidarmos das nossas atitudes, das nossas ações, enquanto estamos esperando. Fala para o irmão do lado, Deus está falando com você nesta noite. Fica atento. Porque muitos de nós perdemos a nossa bênção justamente por isso, porque nós não guardamos a nossa mente, escuta, não guardamos o nosso coração, automaticamente contaminamos a nossa fé e perdemos a nossa bênção no processo de espera, do processo de você ver distante uma promessa, e ela não, aparentemente não chega muito perto, e muitos de nós perdemos a bênção. Eu quero nesta noite trazer uma palavra de Deus para você, para não aceitar que nesse processo de tempo, de distância, você crie uma dúvida, uma incredulidade e perca a sua bênção. Porque a Bíblia fala que Deus é fiel. Quantos creem comigo? Diga amém. E Ele não falha comigo e com você. Ele não vai deixar eu e você esquecido. Ele não nos coloca, escuta, numa posição aonde nós pensamos que estaremos sozinhos. Não. Se nós estamos num momento de dificuldade, vou te mostrar na Bíblia, Ele está conosco nesse momento de dificuldade. Mesmo a gente não entendendo, mesmo não compreendendo, mesmo sendo difícil, vou te mostrar na Bíblia, Ele está conosco. Então a chave, uma das primeiras chaves nesta noite, é conseguirmos entender e confiar que Deus está conosco. Ponto final. Fala para o irmão do seu lado, Deus está com você.
Eu lembro um dia uma pessoa chegou para mim, falando dentro desse contexto, falou: não, Deus nem existe, porque se existisse isso não tinha acontecido. Eu penso, é uma forma de interpretar, sua errônea aos meus olhos. Mas uma coisa eu sei, se isso está acontecendo, uma coisa eu sei, Deus está exatamente onde Ele falou que estaria, junto comigo, passando por isso, e eu não abro mão, porque para nós cristãos, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, no mundo nós temos aflição, mas ao mesmo tempo, nossa condição de passar por situações deste mundo, em Deus, ela é diferente. Muitas vezes Deus não alula a chapa quente, mas Deus está conosco na chapa quente. Vou te mostrar isso na Bíblia. Então a primeira chave é você entender isso e passar a agradecer. Como assim, pastor? Agradecer pelas promessas de Deus, mesmo que ela pareça muito distante de se cumprir na sua vida. Faz sentido? Diga amém. Porque é isso que nos segura. Eu tive algumas promessas de Deus na minha vida, que foram a chave, quando eu entendi que aquelas promessas eram a garantia, que em um dos momentos difíceis da minha vida, um dos que eu passei, por exemplo, em 2015, com a dor na coluna, achei que eu estava fazendo exercício demais para ficar saradão, né? Um velhão de 60 sarado, e falei: não, então eu vou no médico, acho que eu estou forçando muito. Fui no médico, o médico falou: sua coluna está até tranquila nesse sentido, não preocupa não. O que você tem é um tumor na coluna e já está para o grau 5, linfoma, não Hodgkin. Aí eu quase morri do coração. Falei: o quê? Doutor, eu estou bem, só dói um pouquinho, nem está doendo mais, esquece, está doendo mais não, está até bom. Eu falei: opa, sai daqui e vai direto a fulano, que era um amigo meu, e faz. Naquele dia, você tem que ter promessa de Deus sobre você. Quando você escuta uma palavra dessa, estava eu e a Lia, eu lembro, eu saí da porta do hospital, desnorteado, mas a Lia, bem, você escutou, eu escutei certo o que nós estamos escutando aqui? E eu te pergunto, nesses momentos, o que nos segura é a promessa de Deus. Mas naquele dia, muitas das promessas estavam, se já não tinha morrido, se a gente não tomar cuidado com as notícias, estava distante. O que me segurou foi que, está certo, eu não queria passar por isso. Lógico, o contexto da história, mas nós vamos passar. Por quê? Porque Deus me prometeu algo, e esse algo ainda não cumpriu. Então não é essa situação que vai tirar a minha vida. É assim que funciona. Então, eu quero que você entenda que a chave é agradecer a Deus pelas promessas. Ela é uma garantia de que, se Deus ainda não fez, aquilo que você está passando, isso serve para você nesta noite. Aquilo que você está passando, se não alinha com a promessa de Deus na sua vida, fala: Senhor, obrigado que o Senhor me garantiu lá atrás algo que hoje eu preciso ouvir. Mesmo que está parecendo distante de se cumprir, mas vai cumprir porque o Senhor prometeu. Então essa situação vai passar, as coisas vão mudar, como passou para mim. Faz sentido? Diga amém. Porque quando você crê desta forma, segura a promessa e agradece por elas em Deus, você protege a sua mente e o seu coração, porque muitos perdem a bênção porque não protege, porque você sabe que é só questão de tempo para se cumprir aquilo que Deus prometeu. Eu quero trazer essa verdade para você nesta noite. Se você tem uma promessa e ela ainda não se cumpriu, parece muito distante, não perca a oportunidade de falar: Senhor, obrigado porque o Senhor falou. Obrigado porque essa promessa é a garantia que essa situação ela é momentânea, porque o que vai prevalecer na minha vida é aquilo que o Senhor falou. É assim que vai funcionar, em nome de Jesus. Porque nós precisamos, irmão, escuta, eu anotei aqui de maneira muito clara, precisamos aprender a gerar a fé da apropriação das promessas. Como assim, pastor, gerar a fé da apropriação? É a fé que vai te levar a tomar posse da promessa, mesmo ela distante.
Vou repetir, o que me garantiu guardar a mente e o coração diante de uma turbulência que eu passei no ano de 2015, foi a garantia da convicção que eu tinha que as promessas de Deus se cumpririam. Então aquele momento passaria, como passou. E a palavra de Deus permaneceu fiel, Ele estava comigo em cada situação, e não é diferente com você. Amém, irmãos? Eu aprendi uma coisa. Quem está me escutando ainda, diga amém. Você de casa também grava. Tempo e distância tem uma grande influência e faz sim muita diferença para nós. Sobre tempo e distância. Tem coisa que você fala, não tem que ser agora, e a coisa não acontece. Tem coisa que você fala, nossa, precisa chegar hoje, e o que você vê está lá, vindo na cacunda de uma tartaruga, andando devagarinho, não chega. Isso realmente faz diferença para nós. É uma prova, algumas vezes, não sei se alguém já experimentou, a prova de aguardar algo, ou de ver algo acontecendo, que ia acontecer, mas está muito distante de se cumprir. Mas uma coisa eu sei, pode ser uma prova, pode ser um teste, e pode ser até um limitador para nós. Mas grava isso. Tempo e distância não é limitador ao nosso Deus. A hora que Ele ordenar, a hora que Ele falar, chegou o momento, a hora que Ele ordenar, leva a notícia, os céus começam a se mover, os anjos batem em retirada, e Deus vai fazer cumprir exatamente o que Ele falou, que aconteceria comigo e com você. Você crê? Diga amém. Então fala para o irmão do lado, tempo e distância pode te limitar, meu irmão. Pode falar para ele, pode te limitar, mas não limita ao Deus que você serve. Segura esta verdade na sua vida, amém? Até estava anotando aqui, algumas vezes nós pensamos que Deus fala conosco e é impossível. Você fala, não, isso é impossível. Talvez muitos de nós já tivemos sentimento, não, isso é impossível. Ou você de repente está lendo algo, ou está escutando uma música, ou está lendo a palavra de Deus, aquele desejo vem no coração, aquele sentimento, aquela alegria, e de repente você cai em si, e você fala, não, é impossível, estou sonhando. Não vou perguntar para não constranger, mas muitos de nós pensamos, olhando para a nossa realidade atual em determinada área, é impossível isso ou aquilo acontecer. Mas a minha pergunta é, foi Deus que te prometeu? Então tira da equação a palavra impossível. Quem está me escutando, diga amém. Se Deus te prometeu, tira da equação da sua vida a palavra impossível. Porque eu não sei você, aos olhos dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, era impossível suportar a fornalha 7 vezes mais quente, se eu não me engano. Quem concorda, diga amém. Impossível. Mas se Deus estava com eles, e eles falaram, meu Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele está com nós lá dentro. Mas diz a Bíblia que aquele é impossível aos olhos dos homens, até aos olhos do rei. Isso aqui vai morrer, precisa aprender. Se tornou possível, porque nada limita o nosso Deus. Grava isso, era impossível. O gigante, aos olhos de muitos, do exército de Israel inteiro, o gigante Golias, dos irmãos de Davi, era impossível Davi vencer o gigante. Talvez você pensa, talvez a chapa está quente, o fogo está quente, você está, não, é impossível, não sai dessa. Guarda o coração. Talvez como Davi, você está sendo bombardeado, é impossível, o gigante é grande demais, é forte demais, treinado demais. Mas quantos conhecem a história de Davi? Em cima da cabeça de Golias ali, do que sobrou dela. Porque era impossível aos olhos dos homens, vendo um menino ainda, diante de um guerreiro pronto para a batalha. Mas não era impossível aos olhos de Deus. Era impossível muitas vezes, aquela mulher, diz a Bíblia, que chegando para Jesus, já 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Era impossível algo mudar,
diante das pessoas. Com certeza naquela multidão, quem está comigo diga amém, muitos conheciam, porque sabiam da história. Possivelmente aquela mulher, a história eu não estudei, mas dá para presumir que ela tinha recursos do passado, que a Bíblia fala que ela gastou muita grana atrás de recursos e nada resolveu. E as pessoas, com certeza, se um ou outro começou a vê-la chegando já maltrapilho, suja, com necessidade, sofrendo de uma enfermidade por 12 anos, é impossível, porque se Deus tivesse fazer, já tinha feito, não tem saída para você, não tem alternativa para você. Mas aquilo que era impossível aos olhos dos homens, uma promessa de Deus, que aquela mulher diz, quando Jesus a confronta, ela falou: eu sabia, se eu tocasse nele, eu seria curada. Porque de alguma forma o Senhor tinha ministrado sobre ela, Deus tinha dado uma promessa, e mesmo que parecesse distante, ela segurou a promessa, e chegou o dia onde se cumpriu, e ela foi curada, para a glória do Senhor, e ela foi levantada, como alguém que se diferenciou, no meio de toda a multidão. Quantos se lembram da história? Até falei sobre isso esses dias, ou aqui ou com alguém. Quando Jesus chama a atenção do povo e dos discípulos, alguém me tocou porque saiu o poder, o povo começou a rir. Os discípulos: Jesus, o senhor está de brincadeira, multidão está te apertando, o senhor me pergunta quem me tocou. E quem tinha tocado era a mulher, que era o impossível aos olhos de muitos, porque 12 anos sofrendo com todo o recurso, nada tinha acontecido. Mas Jesus chama a atenção, porque é impossível para vocês, não para mim. E o poder de Deus se manifestou, e ela foi curada, e Jesus não só a curou, mas restaurou para ela a condição e conhecimento, que Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou, você está curada. Por isso que ele parou e falou diante de todo mundo, de uma multidão grande que estava em volta, que ninguém escutou o que ela escutou. Era impossível para os outros, talvez aos seus olhos, mas você fechou os seus olhos e creu na promessa, mesmo que distante, um dia aconteceria. Jesus falou: você é minha filha, você tem um pai. Foi isso que todo mundo escutou ali, que estava do lado de Jesus, sadio e saudável, andando o dia inteiro com ele. E Jesus chama atenção naquele instante, trazendo a cura de uma paternidade e alguém que se preocupa. Eu não sei você, mas aos olhos de Daniel, e muitos talvez próximo dele, de todo um povo em volta, que estava celebrando: vamos jogar esse caboclo lá na cova dos leões, porque é impossível, ele vai aprender agora o que é regra. Quando o rei manda, tem que obedecer. Era impossível aos olhos de muitos falar que cara não sai vivo lá de dentro. Mas quem lembra da história? Daniel entrou e saiu como se nada tivesse acontecendo. Então eu quero que você nesta noite aprenda a viver por esse princípio. É um princípio que você deve segurar. As situações, muitas vezes a promessa pode parecer distante de mim, mas ela não está distante de Deus. E a hora que Ele quiser agir, não tem quem impeça Deus agir. Não tem quem impeça quando Deus libera uma palavra. Não tem quem abra uma porta que Deus fecha, a Bíblia fala. Ou não tem quem feche uma porta que Deus ordena para abrir. Quanto está crendo, diga amém. Os pais da fé em Hebreus fala, Hebreus 11:1. A Bíblia nos fala de maneira muito clara, um verso que eu vou mencionar: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Isso é fé, eu estou esperando. Por quê? Mas se não tem, eu estou esperando, mesmo que eu não estou vendo. Deus falou comigo, Ele prometeu. Não tem gente que muitas vezes não está só distante, ele nem está vendo, ele está confiando, mas isso é fé. Está muito longe, não para Deus. Fala para o irmão do seu lado: irmão, pode estar muito longe, mas não está longe para Deus. E falando de longe, uma promessa distante, quero pegar um exemplo de maneira muito clara, a palavra de Deus. Abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 15. Falando de promessa distante, você vai ver uma aqui agora. Lá na frente nós conhecemos a história. Abraão foi conhecido como o pai da fé.
Mas ele só chegou nesse ponto de conhecimento, de compreensão, de entendimento, de relevância mencionado na Bíblia, porque ele sabia que podia estar distante a promessa, mas era questão de tempo para ela se cumprir. Olha o que a Bíblia fala. Vou ler o verso de Gênesis 15, a partir do versículo 1. Quem está lendo comigo, diga amém. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão aqui, né, numa visão. Não tenha medo. Interessante, Deus já começou falando, não tenha medo. Deus está falando para alguns de nós aqui, não tenha medo. Aqui ele mencionou Abraão. Eu sou o seu escudo, ele continua, grande será a sua recompensa. Aí Abraão, lógico, impactado dentro daquele ambiente da presença de Deus, Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Se eu não me engano, Abraão estava com 70 anos aqui. E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa, olha esse homem abrindo o coração, será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Aí Deus começa a falar: seu herdeiro não será esse que você está pensando que será. Aí ele continua: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Grava aí. Deus fala com Abraão, tira ele de um lugar, Deus fala com ele o que ele seria, a promessa tremenda, vou frisar só numa. Nesse contexto aqui, se eu não me engano, ele estava com 70 anos. Deus fala: não fica preocupado não, cara. Isso você está achando que a sua história é o fim? Não é o fim, ela vai acontecer. Quando você lembra da história de Abraão, diga amém. Ela vai acontecer, e você mesmo vai gerar o filho que será o seu herdeiro. Aí o que acontece aqui? Por isso que eu falei, se é uma promessa distante. Continua lendo. Levando-o para onde o Senhor levou ele naquela visão? Para fora da tenda, o Senhor disse. Leia comigo a próxima frase. Olhe para onde? Para os céus e conte as estrelas. Espera aí, duas palavras, céu e estrela. Se tem algo longe, que eu não sei a medida, é sobre a dimensão de um céu ou a dimensão da posição de uma estrela. Mas foi o lugar que Deus levou e falou para ele: você está vendo o céu? É lógico, Senhor, estou aqui, cobra a terra inteira. Você está vendo as estrelas? Estou, Senhor, tem um pequenininho que eu preciso do óculos para ver, mas está lá, daquele ponto. Aí o Senhor continua: se é que pode contá-las, ele prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí ele falou: espera aí, Senhor, agora o Senhor pisou na maionese aqui, escorregou, porque o Senhor vai me dar uma promessa, o Senhor me traz para fora da tenda, me mostra o céu, uma imensidão tremenda, me mostra uma estrela lá nas Conchinchinas, que eu não consigo, alguma eu estou conseguindo nem enxergar, só sei que existe, que tem um brilhozinho, e o Senhor me fala que assim será a minha descendência. E eu te pergunto, a pergunta que eu fiz: o que você faz no tempo de espera, quando está muito longe? A comparação, acho que não tem outra biblicamente, comparando uma distância de uma promessa para chegar. Se a minha promessa for igual àquela estrela para chegar aqui, eu estou no sal. Eu não vou viver o suficiente, já tem 70 na cacunda para receber e para tomar posse dessa promessa. Qual foi a sua? Qual tem sido? Porque a de Abraão está aqui escrita a partir da parte final deste verso 6. Abraão, o que diz a Bíblia? Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Não faz sentido ele buscar a Deus, Deus prometer, leva para fora, olha para o céu, para as estrelas, assim será como o Senhor. Mas a resposta de Abraão é que ele creu. Como eu disse, realmente é uma promessa distante, céu e estrelas, figuradamente falando. Algumas, as estrelas nem dava para enxergar, ele só sabia que estava lá, talvez num dia mais limpo.
Lê comigo 17, pula para 17, 1 e 2. Continuando na história de uma promessa distante. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, já tinha passado um queijo e uma rapadura desde a última parte que nós lemos. De uma promessa que você achou que estava distante, passou 20 e tantos anos, já tinha andado. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, de novo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quantos creem que o seu Deus é Todo-Poderoso? Lembra que Abraão creu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, Deus falou com ele. Não vai pelas emoções, não vai pela mente humana. Continua a integridade de coração e de fé. E anda segundo aquilo que eu estou te falando. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E ele confirmando, multiplicarei muitíssimo a sua dependência. Aí você pensa, achou que Deus ia se manifestar? Então chegou, Deus só falou mais do mesmo. E a história discorre. Olha para 18, capítulo 1, versículo 2. 18, 1 e 2. O Senhor apareceu de novo, novamente a Abraão, perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, calculo talvez em torno do meio-dia. Abraão, diz a Bíblia, ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. O que diz a próxima frase? A pouca distância, ou bem perto. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, fala, aqui já estava perto os homens, saiu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Traduzindo, Deus começa a dar uma promessa, os anos passam, Deus volta, fala de novo, os anos passam, de repente Deus encontra e fala com Abraão, e Abraão se rende, se entrega a eles. E agora eu quero que você leia comigo o versículo 18, vai lá para o 8, pula para o 8. Trouxe então, daquele contexto que Abraão viu os anjos ali, os 3 pessoas, os anjos, ele foi e correu até eles. Então trouxe Abraão, chegando junto com eles, coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, continua lendo, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore, saiu da tenda, correu uns metros, talvez 50 metros, viu, foi lá, levou, serviu, se rendeu a eles. Aí o anjo pergunta, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ele respondeu, ali na tenda. Aí o Senhor continua, então disse o Senhor, voltarei a você, o que fala a próxima palavra? Na primavera, traduzindo, daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Eu não sei se você consegue ver agora, aquilo que Deus tinha prometido, que anos se passaram, de repente tem uma data para Deus cumprir. Na primavera, daqui 1 ano eu volto, sua mulher vai estar grávida e você vai ter um filho. Você sabe quantos anos Abraão tinha aqui? Quem lembra? 99. Mas diz a Bíblia que ele creu. Traduzindo, agora a promessa tinha uma data, fazia parte de 1 ano, e a Bíblia continua falando que Sara escutava tudo que estava sendo feito, falado, que ela estava na porta da tenda, escutando o que eles estavam conversando ali debaixo da árvore. Agora, quem ainda está comigo me escutando, diga amém. Isso aqui é uma chave. Sara, que ela estava escutando, e Abraão escutaram as mesmas coisas. Com certeza Abraão tinha compartilhado desde o sentimento, a visão, a palavra de Deus, que ao longo dos anos ele tinha prometido o filho. E nesse instante Sara estava visualmente como Abraão, seu marido, vendo aqueles homens, escutando, sair da boca deles, escutando a promessa de Deus. Mas é interessante que a Bíblia fala que, nesse contexto, que os dois estavam no mesmo lugar, escutando a mesma palavra, a Bíblia fala que Abraão creu, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que a distância e o tempo não era limitação para o Deus que ele servia.
Mas diz a Bíblia que no mesmo contexto Sara riu. Eu creio que muitos de nós, perdemos a nossa bênção, porque é tão absurdo aquilo que nós escutamos com a realidade que nós vivemos, é tão absurda a promessa de Deus do contexto que nós vivemos. Abraão com 99 anos, Sara já, diz a Bíblia, que o seu útero já ressequido, sem condição de gerar o ambiente, ou algo para os óvulos, para que o filho pudesse nascer. Diz a Bíblia que ela se riu no sentido, só faltava essa, o senhor vem conversando esse trem para nós, mais de 20 anos, e agora o senhor me fala, daqui a um ano eu vou estar grávida. A diferença é que Abraão creu e Sara riu. Minha pergunta é, se Deus tem prometido para você, qual tem sido a sua atitude em relação ao tempo e à distância daquilo se cumprir? Tem mudado? Ou tem permanecido claro e viva a promessa de Deus sobre a sua vida? Agora pula para mim, já terminando, para Romanos, capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler Romanos 4, 18 e 19. Vamos ler primeiro 18. Abraão, contra toda a esperança, diz a Bíblia, em esperança ele creu, porque Abraão sabia da limitação que ele tinha já como um homem aos 99 anos. Contra toda perspectiva natural de funcionar ou de Deus cumprir, porque o tempo e a distância pôs ele numa posição muito difícil de receber e de conceber um filho com a sua esposa. Mas diz a Bíblia que contra tudo isso, porque ele guardou a palavra de Deus, ele creu, tornando-se assim, diz a Bíblia, pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência, no capítulo 4, versículo 18, olha o 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como eu mencionei, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Olha o versículo 20 e 21. Mesmo contra toda situação contrária física, real, de sentimento, não duvidou, versículo 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, fala comigo, convicto, de que ele era poderoso, Deus no caso, para cumprir o que tinha prometido ou o que prometera. Se a promessa de Deus para você, escuta, igreja, parece muito distante, parece improvável, o tempo já passou muito tempo, nesta noite você tem uma escolha para fazer, e a escolha de maneira muito clara, você vai escolher como Abraão creu, quando ele contemplou lá atrás as estrelas no céu, ou você vai fazer como Sara, você vai abrir uma porta de dúvidas e de incapacidade, gerando incredulidade, afastando você daquilo que Deus te prometeu. É uma escolha. Eu creio que se Abraão tivesse aqui, até pela inteligência artificial, ficou bom, ele estava. Nesta noite ele falaria algumas coisas para nós. Eu quero falar para você, você está aberto para ouvir? Diga amém. Abraão falaria para mim, para você, não desista. Escuta, o seu Deus é fiel. Tempo e distância não importa para ele, continua crendo e esperando a sua bênção, porque ela vai chegar, porque chegou para mim, Abraão diria. Chegou para mim, então ela vai chegar para você. Muitos de nós, irmãos, já estou terminando, mas só fazendo um paralelo aqui, mencionado lá em João 20, a partir do versículo 25. Quando Jesus, a situação de Tomé, que a Bíblia fala, menciona aqui, que só creio se eu ver, se eu tocar nas suas mãos, aí eu vou crer, ou trocar no furo que fizeram com a espada. Lê comigo aqui para você gravar isso. João 20, versículo 25. Os outros discípulos disseram, falando para Tomé, vimos o Senhor, mas ele lhes disse,
se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estão os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Olha aqui, eu tenho que ver, eu tenho que palpar, eu tenho que tocar, porque senão não vou crer. Mas Jesus, diz a Bíblia que Jesus entra na história e diz, a partir do versículo 27, disse a Tomé: coloca aqui, Tomé, o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca aqui do meu lado, você vai ver a cicatriz daquilo que foi feito. Mas Jesus, de maneira muito clara, ele fala para Tomé o que eu creio que ele está falando para alguns de nós nesta noite. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Jesus fala: pare de duvidar e creia, disse-lhe ele a Tomé. Disse-lhe Tomé, traduzindo: Senhor meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhes disse: você me viu, por isso você creu, mas felizes são os que não viram e creram. A hora que eu vi isso aqui, felizes são, Jesus permitiu, para usar o exemplo do que nós não devemos ser. Você creu, porque você tocou, viu, estava próximo de você, mas se eu dei uma promessa, ela parece distante, esses sim são felizes, porque mesmo não vendo, eles creram. Então nesta noite, fica de pé onde você está, já estou terminando. Nós temos que aprender, escuta, a viver por este princípio, irmãos. E eu vou orar fechando este culto. Promessa está longe, para mim, para você. Você não está conseguindo, como Tomé, tocar, então você vai escolher não crer. Mas lembra, Jesus chama atenção, muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais seguro está aquele que eu prometi, mesmo ele não vendo, mas aquele que creu. Então feche os seus olhos, eu vou terminar, repetindo de maneira muito clara. É assim que, escuta, que nós nos tornamos um dos heróis da fé do tempo atual, que mencionados lá em Hebreus. Mesmo que nós estamos vendo de longe, ou nem vendo, mas nós estamos confiando naquilo que foi prometido. Isso é a base que cria um ambiente da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E é o que Deus tem falado conosco nesta noite. E Deus está falando: você tem visto de longe já há muito tempo, talvez serve para alguém muito direto, o que eu te prometi e não cumpriu ainda. Mas Deus está falando conosco: continua crendo, confiando como Abraão, tão distante que foi figurado como céus e estrelas, mas 20 anos depois ele pôde guardar a sua mente, a sua fé e o seu coração, e tomar posse da promessa que Deus tinha dado lá atrás, e se tornou um dos heróis da fé, como exemplo, o pai da fé, como referência para mim e para você nesta noite. Então eu quero orar para você que está vivendo um momento difícil, como eu mencionei, chapa quente, fogo quente, dentro da cova dos leões, o gigante grande, eu não sei, sofrendo há 12 anos e aparentemente a cura não chegou. Mas eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que o nosso Deus, aquilo que é impossível para nós é possível a Ele, e Ele demonstrou isso biblicamente em várias situações. Aquilo que limita e distancia você, não limita e distancia o seu Deus de cumprir o que Ele prometeu. Se nesta noite você está lutando com essa situação natural, barreira natural, ao ponto de ceder, agora é o seu momento diante de Deus, falar: Senhor, minha vida está aqui, entre você e Deus eu vou orar confirmando isso. Está aqui essa situação, está demorando demais, está distante demais, mas guarda, fala com Ele: guarda o meu coração, para que eu possa agir e responder ao Senhor como Abraão respondeu e não Sara. Graças a Deus que Sara tinha um homem do seu lado que cria e cobriu a casa e a família e os posicionou para cumprir através dele a promessa de Deus de ser pai de gerações, de nações.
Mas muitos de nós perdemos a bênção porque não seguramos aquilo que Deus prometeu. Nós passamos a agir somente como Sara e distanciamos daquilo que Deus fala conosco, e junto com isso vem a incredulidade, mina e rouba a nossa fé, a fé da apropriação. Pai, que nesta noite corações que estão sinceros diante do Senhor, que têm reconhecido que muitas vezes têm visto de longe a promessa, se sentem cansados, se sentem incapazes de segurar a promessa, que o Senhor renove, fortaleça e ministre, como o Senhor fez com Abraão, ministrando durante anos. Continue ministrando e que se cumpra em nós aquilo que o Senhor prometeu, no tempo que o Senhor prometeu, no tempo que agrada ao Senhor, mas que possamos ser encontrados como servos fiéis, cumprindo um plano, um propósito, uma missão de vida em nome de Jesus. Deus tem dado palavras de cura, talvez você não está no momento de vivê-la, mas vai chegar sobre você. Deus tem dado para muitos de nós uma palavra de provisão, e provisão abundante, e você não tem experimentado. Eu te falo, guarda o seu coração, guarda a sua mente, não ceda à pressão da circunstância, não ache que está impossível para você. Sim, mas não é impossível para o meu Deus. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Portas que você tem orado que não se abriu, no tempo de Deus elas vão se abrir, porque ninguém segura o comando dos céus. É assim que funciona para mim e para você. Nesta noite Deus está falando conosco. Você tem visto somente a distância. Chegará o momento que se cumprirá. Você vai viver e experimentar, como Abraão experimentou, a promessa de um herdeiro vindo dele, porque Deus prometeu num tempo que era improvável aos olhos humanos, mas não era improvável ao nosso Deus. Pai, que nós possamos experimentar o sobrenatural, que nós possamos confiar no Deus que servimos, que é o Deus do sobrenatural. E que nesta noite vidas saiam deste lugar impactadas pela verdade da Tua palavra. Pessoas que estão nos assistindo através da transmissão sejam impactadas pela verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa confiança. O Deus que nós servimos, um Deus vivo e poderoso, soberano sobre todas as coisas. A Ti toda a honra e glória desta noite. Eu oro em concordância de fé no nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Quem recebe a palavra de Deus, aplauda a presença de Deus neste lugar. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Vamos lá. Posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é minha história. A minha canção, louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou.
Nós temos a oportunidade nesta noite, igreja, de pegar todas as nossas dúvidas, de pegar todas as nossas inseguranças quanto ao cumprimento da palavra de Deus, a promessa de Deus, e levantar e entregar a Ele. Ele não nos culpa, Ele não nos condena, Ele não nos julga, mas Ele quer liberar sobre nós aquela bênção que Jesus falou: abençoados são aqueles que creram mesmo sem ver. E esta é a bênção que nós queremos declarar sobre você nesta noite. É a bênção daqueles que creem mesmo sem ver, e além de não ver, o que vê é tudo o contrário. Talvez até palavras tenham sido ditas que são contrárias àquilo que Deus tem te prometido. Nesta noite, nós estamos na presença do Senhor. Levanta essa promessa para o Senhor e declara na presença dEle. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Declara a Ele: minha confiança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Clamei a Deus. Declara sobre essa promessa. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu Mais uma vez. Clamei a Deus, Levanta a sua promessa diante do Senhor. e atendeu. É provisão, é cura, é salvação, é libertação, é restauração. Ele ouviu, Levanta diante do Senhor. é por isso que Mais eu uma vez. confio. Eu Clamei a Deus, Ele me ouviu. e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu. é por isso que Mais uma eu vez. confio. Clamei a Deus, clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou. eu confio em Deus. Aleluia! 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 Igreja, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro sobre cada um: é um novo dia de crer, é uma nova força, é uma nova esperança, é uma nova convicção para crer. Você não está mais olhando o tempo, você não está mais olhando as dificuldades,
Você não está mais olhando as circunstâncias, mas o seu coração está seguro naquele que prometeu. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tantas respostas de oração que tem aqui nesta noite, tantas promessas que se cumprirão, que nós temos aqui nesta noite. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos?